Conectando. Conectou, iniciando a transmissão. Iniciar a transmissão ao vivo. Acho que nós estamos entrando ao vivo. Desculpem pelo atraso, eu quero agradecer a paciência do professor, que eu chamo de Padre Oscar Maldonado. É um prazer tê-lo aqui para que a gente possa conversar nessa manhã de sexta-feira sobre um tema que é super importante, extremamente relevante, porque estamos vivenciando um momento que é um momento de religação. A semana que antecede a Semana Santa, a semana que antecede a Paixão de Cristo, envolve a Quaresma. E eu queria começar pedindo para o professor Oscar Maldonado que falasse um pouquinho a respeito disso, já agradecendo mais uma vez pela sua presença aqui. Então, bom dia a todos. Muito obrigado, antes de mais nada, professor Walter, pelo convite. Eu escutei você bastante entrecortado, não sei se o pessoal em casa está ouvindo melhor, mas vamos lá. Obrigado pelo convite, por esta oportunidade que estou tendo de poder compartilhar um pouco, de poder me dirigir às pessoas nesse tempo que não está sendo fácil. É um tempo em que todos fomos obrigados, né, a fazer a nossa quaresma dentro de casa, e literalmente essa vez, né? Infelizmente, porque muita gente está sofrendo, muitas famílias perdendo pessoas, e todo mundo, não somente aqui, né? E muitas pessoas também passando mal por questões da própria economia, né? E, bem, Quaresma, como as pessoas já sabem, é um tempo especial. Daí também vem a quarentena, né? Que não necessariamente tem que ser 40 dias, mas a Quaresma é um tempo de deserto. É um tempo de ficar consigo mesmo. Este é o convite da Quaresma, né? De olhar para dentro de nós, de analisarmos a nossa vida, como estou vivendo, como pessoa, como ser humano, como gente, como filho de Deus, como filha, como filho de Deus, e rever aquilo que estamos vivendo. De onde que vem este termo? Podemos lembrar 40 anos, né, do povo de Israel ao sair lá da escravidão do Egito, ficaram 40 anos, né? Claro, sempre tem que ser lido nesses termos também simbólicos, mas depois Jesus, né, antes de começar a sua missão, foi ao deserto, ficou 40 dias, fez a sua quarentena, né? E lá foi um embate, segundo o testemunho bíblico, foi um embate com o mal, né, no deserto. E, claro, naturalmente, ele, por ser filho de Deus, guiado, servido pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, ele sai vitorioso, ele vence esse tempo da quaresma, esse tempo da quarentena, esse tempo de preparação. Então, simbolicamente é muito forte, né? É um tempo de silêncio, é um tempo de revermos as nossas atitudes, né? E mais ainda agora, como todo mundo fomos obrigados agora, né? Obrigatoriamente temos que ficar muito mais dentro da nossa casa, a nossa casa como esse espaço físico, mas também dentro da nossa casa pessoal, embora hoje
todos nós tenhamos muitas dificuldades de silenciar, por exemplo. A gente sempre está ocupado, né, com os barulhos, com os ruídos, com as imagens, né? Então, temos mais dificuldade, sim, de entrar na nossa casa interior. Mas, como sempre, este tempo da Quaresma nos convida a entrarmos um pouco mais dentro de nós. Padre Oscar, está todo mundo ouvindo bem, pelo menos aqui na transmissão, está bem limpa a transmissão. E eu queria, o senhor falou, né, eu ia lhe perguntar exatamente sobre essa questão do isolamento e da fé das pessoas, né? Parece que a gente vive um momento em que está sendo necessário a gente reestudar a espiritualidade. E há uma diferença, né, entre a espiritualidade, que é o tema dessa nossa conversa, e a religiosidade. O senhor falou do exemplo cristão, do encontro que os cristãos têm num momento como esse, em que o isolamento, de fato, bate de frente com a fé das pessoas que não podem mais se isolar, como no passado, porque precisam trabalhar para poder ganhar o pão nosso de cada dia e alimentar suas famílias. Nesse dilema, nesse conflito, o senhor que é um padre que atua diretamente, foi um padre que atuou diretamente e continua sendo um pastor que atua diretamente sobre a vida das pessoas, mas ia lá, ia nos lugares em que as pessoas precisam dessa palavra, convivia com elas. Eu sei que o senhor vem de uma linha de trabalho dentro da igreja, em que o senhor vai de fato às comunidades que precisam ouvir a palavra, que precisam estudar a palavra. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão, a religiosidade e a espiritualidade frente a esse dilema entre vida e economia que nós estamos enfrentando nesse momento. Sobre essa questão da religiosidade e a espiritualidade frente a esse dilema entre vida e economia que nós estamos vivendo. Eu tenho dificuldade, Walter, de ouvir. Acho que deve ser então a minha internet que não está muito bem. Mas a primeira parte eu entendi e não sei se vou responder completamente, mas a importância da espiritualidade. E depois vou falar também um pouco sobre o isolamento, né? Como nós sabemos, nós somos seres espirituais. Seres espirituais. O que significa falar de que somos seres espirituais? Que nós não somos apenas materialidade, que não somos apenas corporeidade. As pessoas muitas vezes fazem um equívoco. Quando falamos de espiritualidade, para muitas pessoas estamos falando de religiosidade. E isto não é verdade. Quer dizer, a espiritualidade ultrapassa a religiosidade, inclui a religiosidade, mas está por cima, ultrapassa. Por quê? Porque envolve a totalidade daquilo que nós somos. O nosso ser espiritual tem a ver com a nossa esperança, com o nosso sonho, com aquilo que imaginamos. A nossa imaginação nasce do mundo espiritual, do nosso ser espiritual. Assim como a própria religiosidade, a fé, não é? A fé, ou a própria capacidade de pensarmos, é uma qualidade que nasce do nosso ser espiritual. Quer dizer, a gente não tem uma maquininha dentro de nós, um objeto dentro de nós capaz de pensar. Portanto, a própria razão humana é uma qualidade espiritual. E quando estou falando de espiritualidade, então estou falando da totalidade
realidade do nosso ser. E a pergunta que vem, né? Como cuidar deste nosso ser espiritual nesse tempo de isolamento, né? Muitas pessoas já estão começando a ficar até mesmo triste, muitas pessoas já estão ficando deprimidas, né? E o efeito que pode nascer disto, obviamente, é a depressão, né? Que é o estágio mais avançado da doença e que podemos chamar de doença espiritual, que o psicólogo, naturalmente, estarão muito mais gabaritado para falar disto, né? Mas, a princípio, eu queria dizer que há uma necessidade de alimentarmos melhor a nossa espiritualidade. E as pessoas vão perguntar, mas como é que vou alimentar a minha espiritualidade nesse tempo que não posso sair, né? E eu estou pensando aqui que, por exemplo, uma boa conversa com um amigo, por exemplo, é um modo de alimentar a tua espiritualidade. Falar de coisas boas, não apenas de, quantas pessoas já morreram lá no não sei onde, né? Isto já sabemos, os jornais todos os dias estão falando disto. Falar de coisa boa, como é que está a vida, o que a gente pode pensar para o futuro, embora o futuro seja incerto, mas sonhar faz parte de alimentar a espiritualidade. E sempre digo que para as pessoas que têm fé, e aqui entramos na espiritualidade religiosa, que não deixem de rezar, de orar, se for de outra denominação, né, religiosa, seguindo as suas tradições, porque o mais importante nesse momento não é a religião, né? Não é a minha religião, mas é o Deus, Pai de todos. É assim que todas as religiões entendem Deus, né? A maioria, pelo menos, entende que Deus é um Pai. Portanto, creio que este é o momento da gente, para quem as pessoas que têm fé, se jogar no braço de Deus, é Pai, e confiar e alimentar a espiritualidade como um todo, ouvindo boa música. Tente ouvir a música que você não está acostumado. Procure uma música boa, talvez essa música que você não está acostumado, né? Por exemplo, uma música clássica. Leia algo bom. Eu não gosto muito de ler, porque tem pessoas que falam isso, né? Mas procure ouvir um livro, então, né? O audiolivro tem agora também, é possível. Veja um filme bom que faça crescer, né? Não precisa estar vendo filme sobre mortos ou sobre desastre, isso já está, a nossa realidade mas que faça sonhar, que faça ter alegria, que faça ter esperança, né? Então, voltando à espiritualidade religiosa, e vemos já na próxima semana a Semana Santa, que será um tempo forte, que sempre foi e que sempre será, né, na nossa tradição, mas que, infelizmente, este ano será, vamos ter que viver de um modo diferente. É um desafio para sermos criativos, de respeitar a nossa bela tradição cristã, né, católica, no meu caso, no nosso caso, e também da tradição cristã de muitos, né, que possam ouvir este momento de reflexão nosso. Cada um tem que encontrar o modo de continuar isso, de ensinar aos filhos a importância que tem a relação com Deus, com o ser sobrenatural, que nos ajude a sermos pessoas melhores. Padre Oscar, diante desse cenário, né, a necessidade do diálogo, do reencontro consigo mesmo, uma necessidade até para cuidar dessa saúde mental, saúde espiritual, a saúde mental, saúde corpo. A gente tem a necessidade de ouvir especialistas para a gente poder lidar com todos esses problemas. Na religiosidade, a importância de você estar em contato com as pessoas com quem você convive. Esse convívio é necessário. Fisicamente é impossível. As tecnologias, como apanhando um pouco delas, mas estamos aqui usando as tecnologias para tentar levar uma palavra para as pessoas. Então, para as pessoas. E a ciência, em relação a essa da religião. No passado, nós tivemos exemplos, outros momentos, teste
doenças que foram avassaladoras em relação à idade, a Igreja Católica atuou em relação a isso. Nesse momento, a quaresma, ela vai se dar, vai ser solicitado que cristãos não se reúnam nas igrejas, mas que façam as igrejas das suas próprias casas. Enquanto isso, e por que isso? Né? Elas estão tempo para poderem encontrar uma solução melhor para a gente ter menos perdas. Essa relação da gente, a vida e a morte, afeta também muito a saúde espiritual, a saúde psicológica, porque começa por aí. A pergunta, de onde viemos, para onde vamos? Ver, nesse momento, essa questão da ciência e da religião, entre aspas, né? Talvez completando o debate, em nome da religião, combatendo a ciência. Walter, mais uma vez, peço desculpa porque não estou ouvindo bem a sua pergunta. Eu coloquei aqui vendo você na página e aqui sim escuto bem, significa que as pessoas estão ouvindo muito bem. Eu que não estou ouvindo bem as suas colocações, mas alguma coisa eu peguei, por exemplo, a importância da ciência, né, neste momento, e isso é fundamental. Creio que ouvir pessoas que sabem, que conhecem. Eu, por exemplo, sou totalmente ignorante no campo das exatas, né, das ciências exatas, porque a minha paixão é um pouco das ciências humanas, né? Me interessa muito as ciências humanas, que neste momento também pode ajudar muito, né, neste momento de crise que estamos vivendo. As ciências humanas podem dar uma mão, naturalmente, para a sociedade neste momento, mas as ciências exatas, aqueles que nos ajudam a explicar, né, o perigo, os vírus, né, por exemplo, é importantíssimo ouvir estas pessoas capacitadas, que tenham uma formação nesses saberes, né, e evitar fontes, né, de opiniões, achismos, né? Porque tem muitos especialistas, entre aspas, né, que surgiram na época do WhatsApp e dizem tantas inverdades, inventam dados, enfim, para alarmar e para assustar ainda mais as pessoas. Então, primeiro ponto, eu diria que a ciência tem que ser alimentada, embora, não sei se entendi bem essa pergunta, mas acho que tem a ver com a relação, né, da igreja própria, da igreja católica, particularmente com a ciência, que num período da sua história teve muita desconfiança da ciência e desconfiança deste mundo moderno, estava vindo, que estava chegando com tudo, né? E que a igreja não soube enfrentar de um modo mais aberto, né? Eu diria assim, claro que é um tema muito complexo, mas assim, em poucas palavras, poderia dizer sim, em algum momento a igreja sim se fechou um pouquinho mais, mas por outro lado, a igreja foi a patrocinadora da ciência. Tanto que muitas descobertas aconteceram a partir no seio da própria igreja. Não pretendo desculpar aquilo que na nossa história é indesculpável, né? E não se trata disso, mas de dizer que sim, a igreja demorou bastante para aceitar a importância que tem a ciência. E depois, já na nossa época moderna, né, a igreja, por exemplo, no estudo da teologia, por exemplo, percebeu quão importante pode ser a ciência para compreender melhor até mesmo a nossa leitura bíblica, né? E aqui entra dentro do meu saber, né? Dentro da teologia. Dentro da teologia, nós podemos perceber que a ciência deu uma mão que ajudou e até agora nós utilizamos mediações, o que é que os outros saberes humanos
podem trazer para nós, para a teologia, que nos ajudem a entender melhor a sociedade humana, o ser humano e a sua relação com o divino, com Deus, que é o caso, que é o objeto de estudo da teologia. Valorizar a ciência. Eu sei que estamos num momento difícil para as ciências exatas, né? Também para as ciências humanas, né? Bastante desvalorizadas. Por exemplo, a assistência social, né? Por exemplo, hoje poderia ajudar muitíssimo, poderia dar uma mão para o governo, por exemplo, né, na hora de vamos repartir, de que modo vamos repartir essa ajuda, né, sem uma ciência social, é impossível saber aonde estão os pobres, aonde estão as pessoas que mais precisam. Quem é que sabe disso? A maioria são as pessoas que trabalham com a assistência social. Né? Então, só para dar um exemplo, né, quer dizer, a ciência é bem-vinda, não tenhamos medo da ciência, e é por isso que eu repito para os garotos, para os rapazes e as moças que estão estudando, né? Que não tenham medo, que estudem, porque este é o único caminho. E em relação, né, deste nosso colocarmos, a nossa atitude diante da morte, creio que é a única verdade, como já dizia alguém, né, no passado, que a morte é uma das poucas certezas que a gente tem na nossa realidade humana. Mas não significa que a gente não deva lutar com todas as nossas forças, com todos os nossos meios, para oferecer uma vida digna para todos, desde a criança, adolescentes, os jovens, as pessoas de mais idade, que possam ter qualidade de vida até chegar o momento da despedida, que deve ser uma coisa normal, aos 80, aos 90, até 100 anos, né, como dizem por aí, né, e que seja algo natural. Agora, desprezar a vida, dizer que porque já tem idade, porque já viveu, eles já podem morrer, não tem problema, creio que é uma grande injustiça, um grande egoísmo do nosso tempo que estamos vivendo. Quando queremos colocar em primeiro lugar a economia, por exemplo, a economia não serve para nada sem as pessoas que a gente ama. E aqui recupero o valor da família. Muitas pessoas agora, com esta quarentena, estão recuperando com as dificuldades, obviamente, que tem, né? Porque tem que estar todos os dias aí com as crianças que têm filho, por exemplo, mas estão recuperando aspectos fundamentais da família, aspectos fundamentais do que é do ser humano. Por exemplo, um exemplo muito simples. Quando foi a última vez que a gente almoçou em família, em casa, colocamos a mesa, com a televisão desligada, sem nenhum celular sobre a mesa, né? Esta é uma oportunidade, porque nós, no nosso tempo, na correria que temos, praticamente a hora do almoço, por exemplo, o pratinho lá, né, na nossa correria, associamos com o momento de ver televisão. Em que momento fica o tempo para o diálogo com a família, como era possível antigamente? Eu sei, vivemos nesta correria, mas estou dizendo que talvez este tempo de ficarmos em casa nos ajude a recuperar valores que são muito importantes. O estar juntos, conversar olho no olho, olhar para as pessoas com quem a gente convive, né? E outros valores, quão importante é pessoas que estão longe agora, né? Nós, porque não podemos ir, porque não podemos visitar. É agora que a gente valoriza e vai valorizar ainda mais, né? Os amigos, os familiares, os pais, né? Os avós que ainda têm, né? Então, é uma oportunidade. Repito, se tratei, né, bem, mas a partir também do olhar da teologia, diante da morte, olhar da morte nunca deve ser um olhar de desespero. Eu creio que é a confiança plena num Deus que é Pai, que é Criador, e cuida de todos os seus filhos, embora os seus filhos não percebam disso,
E é por isso que o conceito de Deus, compreendido como papai, um coração de mamãe, é muito útil, nos ajuda a termos uma imagem de como seria Deus. Por isso, por exemplo, quando pessoas ou pseudo-teólogos por aí, quando falam que esta coronavírus, este momento de doença é um castigo de Deus, ou porque nós não rezamos o bastante, porque nós não fazemos sacrifícios o bastante, estão fazendo uma interpretação que fere a beleza de um Deus que é papai, que tem um coração de uma mãe. Então, o que eu diria para essas pessoas? Eu diria que esta doença é uma realidade humana e nós, como humanos, temos meios, e aqui volto, né, a reflexão sobre a ciência, ainda bem que temos muitos médicos, né, que se prepararam, poderia ser muito mais, né, poderíamos ter mais hospitais, enfim, mas são pessoas preparadas e temos que confiar neles neste momento. É importante rezar agora pelos doentes, é claro que é muito importante rezar, mas quem vai salvar a vida realmente neste momento são os médicos, são as enfermeiras e também é o nosso cuidado nesse momento. Cada um podemos nos cuidar fazendo a nossa parte, a nossa casa, fazendo aquilo que o Ministério da Saúde está pedindo há muito tempo. Oscar, a profundidade das falas ajuda sobre algumas questões. Eu queria ligar a questão das pessoas em situação de bem. É um problema a Europa está vivendo. Da União Europeia, a partir das políticas. Nós temos problemas graves aqui na América, Estados Unidos, a entrada de imigrantes também é um sonho, né? O país tem trabalhado o fechamento do acolhimento, da origem, trabalho como padre também, foi com comunidades de imigrantes. É de um país, muitos migram aqui para o Brasil, Paraguai, e muitos brasileiros migram para o Paraguai. Sociais diversas. Brasileiros que vão para lá vão comprar terras, paraguaios que vêm para cá vêm para o sul. Diante dessa realidade, a expectativa, a esperança que a sociedade pode ser melhor a partir de um pensamento sai lá de dentro de cada um sobre o outro, essa pessoa em situação de hoje está vivendo até para dar comida a elas, para dar uma esmola, para dar uma para sobreviver. Também tantos migrantes espalhados pelo mundo, muitos deles isolados, sem poder adentrar os países, terem a condição de as pátrias mais que a humanidade. Muito bem, agora ouvi melhor as suas colocações, Walter, e realmente a gente fala quando pensamos, né, nas pessoas em situação de rua, quando pensamos nas pessoas que não têm casa, nas pessoas que são imigrantes, né? O conceito que a gente utiliza é que estas pessoas são como invisíveis, né? E no nosso cotidiano, nós também podemos cair nisso, né? Para nós também, muitas vezes, estas pessoas são como invisíveis, não aparecem. Qual é o valor que a gente dá para estas pessoas, né? E quando vem qualquer crise de qualquer tipo, né? Os primeiros que sofrem são estas pessoas, porque são as pessoas mais frágeis. Né? Uma sociedade que se diz cristã, uma sociedade preocupada com a pessoa, com o ser humano, o primeiro que deveria fazer era cuidar destas pessoas.
Primeiro, as primeiras pessoas que precisam ser cuidadas são estas pessoas, mas eu pensava, né, quando faziam as propagandas, né, fica em casa. Essas pessoas que não têm casa vão ficar aonde, né? Claro, é um desafio, e infelizmente a nossa sociedade, né, desconfia, tem medo destas pessoas, porque você falava dos migrantes. Nenhuma pessoa migra porque quer, por prazer, né? Quem migra, aí já não é migração, quem vai visitar outro lugar é um turista, né? E aqui me lembro do pavor que a gente tem agora, não do turista, né? Como diz Adela Cortina, a pensadora espanhola, que cunhou um conceito que me parece muito propício para o nosso dia. Ele fala que hoje a gente não tem medo do turista, do estranho, do estrangeiro, não importa o rosto que tiver com o cartão de crédito graúdo, não tem problema, pode vir, pode visitar, não tem problema, mas não aceitamos pessoas pobres, temos medo pobre. E ele fala desta categoria de porofobia, né? Porofobia, que significa ter pavor dos medos. Temos medo dos pobres. Temos medo dos pobres. E creio que o cristianismo é uma proposta completamente contrária. Porque, segundo Jesus, Jesus que diz assim, não é? Como é que podemos sintetizar as normas, as leis, para Deus e ao próximo? Não existe cristianismo sem esta síntese. Eu não posso dizer amo a Deus, amo muito a Deus, louvo a Deus, sem amar o próximo. É muito bom louvar a Deus, rezar, orar para Deus. É muito bom isso, porque me dá força, me dá coragem para continuar lutando pelo projeto do reino de Deus. Mas eu sou um cego para o próximo. Meu cristianismo é capenga, falsa seria demais, né? Mas falta alguma coisa, não pode caminhar porque falta uma perna, né? E o desafio do cristianismo é realmente sair de nós mesmos. Para o cristianismo, a alegria, a felicidade, você nunca vai encontrar dentro de você mesmo. Porque o que está dentro de nós mesmos, às vezes, é o egoísmo. Quando você tem o outro diante de você, o outro que pode ser a tua filha, que pode ser a tua esposa, que pode ser o teu marido, que pode ser o teu filho, a tua avó, o outro é que me ajuda a perceber que a minha alegria, a minha felicidade está e estará sempre no outro. Esta é a proposta cristã. Jesus diz, né, amar a Deus, principalmente você deve amar o próximo. Sem isto não tem projeto, não tem caminho. E o grande desafio para o cristianismo, para o catolicismo e para todas as tradições cristãs hoje é como cuidar daqueles que nem sequer são pobres, aqueles que são miseráveis mesmo, porque perderam tudo ao longo do tempo. Porque a pobreza bem compreendida, pode até mesmo ser a solução. E o que é a pobreza? Ter o suficiente para comer, para me alimentar dignamente. Eu não preciso ter um carro que custa 300 mil. Um carrinho que me ajude a levar, a ir daqui para lá, e que todos tenham um lugar para dormir, uma cama boa, uma mesa, né, cheia de coisas boas, né? Não precisa ser de luxo, não precisa ser de luxo. E se a humanidade, claro que aí a gente desigualdade social, que a gente entende, né? Mas a proposta do nosso Senhor, do nosso Senhor Jesus, é que a proposta, se a gente não conseguir sermos solidários, ver o outro, um irmão, tem isto, a gente não vai conseguir avançar como comunidade. E creio que a parte boa, se podemos tirar desta experiência que estamos vivendo, uma das coisas boas, entre tantas que depois podemos pensar, é que a gente precisa ser mais solidário. Pessoas
saem na sua janela para ver o outro, ou no prédio, né? Cantar juntos, né? Mostra, são pequenos exemplos de como é gostoso viver em comunidade e que seríamos as pessoas mais tristes sem o outro, sem as pessoas que estão ao nosso redor. É um desafio bonito, eu acho. É um desafio lindo. Aliás, esse é o maior desafio, talvez, né? A gente compreender a essência dessa religiosidade que é constituída em várias culturas, de maneiras diversas, mas sempre com um propósito. Isso me chama muito a atenção, padre, em relação ao como a religação do indivíduo, né, com essa energia. Os cristãos têm uma visão de Deus muito clara, muito bem representada. E eu queria que o senhor falasse para a gente dessa representação, desse simbolismo da Quaresma, a partir dessa semana que antecede a morte de Jesus Cristo, que veio para dar a vida, para salvar a humanidade naquele momento. Os ensinamentos que ele deixou a partir da experiência que ele viveu, pensando no aspecto histórico e também no aspecto do sagrado, né? Esses exemplos, será que eles não são suficientes? Porque a minha inquietação é ver pessoas que são cristãs, que estão congregando, estão frequentando a igreja, estão indo à missa, cumprindo todos os rituais desta igreja, não apenas na Igreja Católica, mas também em outras igrejas, em outras religiões, nos seus cultos, nos seus encontros, nos seus estudos, mas que quando vêm para a vida real, parece que não colocam isso em prática. Sexta-feira é um dia de muito sofrimento para quem é cristão. Para quem não é também, porque o exemplo de Cristo ele é muito representativo para toda a humanidade. O que nós estaríamos vivendo nesse momento se nós não estivéssemos em 2020? Se nós estivéssemos vendo Cristo tocar nesse solo, tocar nesse chão, dando a vida pelos filhos de Deus. Eu perdi a sua última colocação, Walter, mas no início, aquilo que você falava, né, a importância que tem a religiosidade, que tem a religião, eu partiria de uma verdade que a gente ignora muitas vezes. Todas as religiões são boas no seu princípio. A deturpação que algumas pessoas fizeram ou ainda fazem da religião é que mancha a religião. Nós podemos pensar nas nossas grandes tradições de religiões monoteístas, né? Por exemplo, o judaísmo teve muitas falhas, teve muitos pecados, né, na sua longa história. Pensarmos em nós cristãos, no cristianismo, tem muitas falhas, tiveram muitas falhas também, o Islã, né? Que até muito pouco tempo estava no noticiário, né? Radicais, de pessoas radicais, e também de outras tradições, né? Que muitas vezes é fácil de demonizar, como, por exemplo, as religiões que veio da África, né? E que são religiões que merecem toda a reverência, todo o respeito, e que, infelizmente, em muitos movimentos, até mesmo cristãos, né, demonizam porque não conhecem. Mas ali não teriam coisas erradas, mas em todas as tradições religiosas tem coisas erradas. Por quê? Porque é feita, porque é vivida por pessoas como eu, como você, como qualquer outra pessoa, que estão cheias de falhas. Não digo isto para desculpar as religiões, né? Mas hoje, creio que
temos que viver, sim, um momento de tolerância e de valorização da tradição religiosa do outro. Isto aqui é muito importante, é básico. Eu não preciso querer converter pessoa ou levar pessoas para o meu grupo. Se a pessoa já tem uma tradição, que siga bem a sua tradição, e que respeite, que ame o outro, que respeite o outro, que lute pela verdade, que lute pela justiça, que todas as religiões têm por princípio isto. Claro, eu me detenho naquilo que é a nossa tradição. Sem a luta pela verdade, pela justiça, o cristianismo não é cristianismo. Um cristianismo que apenas valoriza o culto, ou seja, os rituais apenas, e as pessoas não saem mais do culto da igreja, com seu pastor, com seu sacerdote, com o padre. Não, isso é muito importante, mas no momento certo, no tempo certo. Por quê? Porque a gente precisa sair do templo para ir para onde? Para as pessoas, para as famílias, para o outro, para o próximo. Volto, né? Amor ao próximo. Padre, eu vou lhe pedir licença para colocar na nossa tela aqui o acesso ao seu livro, O Dinheiro do Pastor, que está disponível lá no Amazon para leitura, né? Está lá, o preço zero. Está disponível para quem quiser ler. Eu queria que você falasse um pouco sobre o dilema do Francisco com a sua necessidade de ser ali entre aspas, né, um salvador de almas, e ao mesmo tempo precisar levantar dinheiro para manter as obras de pé. O Dinheiro do Pastor, do Padre Oscar Maldonado, está disponível na loja da Amazon. Você pode baixar para ler diretamente do celular ou do seu Kindle, no formato digital. E é um livro bastante conflituoso e ajuda a gente também a entender um pouco esse momento. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? Estamos em isolamento, a leitura também é um bom caminho, né? Para a gente ocupar o tempo e para a gente fazer as reflexões que a gente precisa. Certo. Muito bem, obrigado por ter lembrado desse livro. Bem, o livro O Dinheiro do Pastor, nasceu de uma preocupação. Eu tenho uma preocupação pessoal, que é a formação dos leigos. E eu gostaria que os leigos lessem mais, estudassem mais, se aprofundassem mais na sua fé. E esta preocupação para não serem enganados nem enganadas com tanta facilidade. Eu não digo, estou dizendo isso para as pessoas do meu círculo, não, mas a gente vê que tantas pessoas são enganadas a partir da fé. E, para mim, um dos pecados, né, grave que nós, humanos, podemos cometer é enganar as pessoas em nome do divino, em nome de Deus. Eu acho que isto é muito, nem sei que adjetivo, né, utilizar para dizer que é uma ferida. Mas, então, eu escrevi esse livro sem nenhuma pretensão literária, aliás, me interessava muito mais o conteúdo, né? Ou seja, a relação que nós temos com o dinheiro. Com o dinheiro, que é um tema polêmico, porque eu sei, sem dinheiro a gente não vive, não pagamos as contas, né? Mas a minha questão ia um pouco além disso. Quer dizer, por que pessoas se preparam para enganar pessoas, tirar dinheiro das pessoas? É isto que não entra na minha lógica, porque se eu quero ganhar dinheiro, eu poderia ter estudado medicina, ou sei lá, digo que os médicos ganhem muito, mas quer dizer, economia, aprender a colocar dinheiro na bolsa de valores, enfim. Mas se formar para ficar na frente de um povo, para alimentar a fé das pessoas,
e utilizar isto como forma de enriquecimento, para mim é um pecado. Trato nesse livro justamente a, a, é, o dilema que vive este jovem pastor que está meio perdido, né, que vê na sua comunidade um pastor que é muito fiel, assim como existe muitas igrejas pentecostais, aquelas mais tradicionais, que fazem um trabalho maravilhoso, que tem pastores ungidos por Deus, com certeza, assim como existe no meio católico bispos ungidos por Deus, que dão um testemunho maravilhoso, assim como o nosso próprio Papa Francisco, né, sacerdotes que entregam a sua vida na radicalidade religiosa, que entregam a sua vida radicalmente para servir o próximo. Tem tudo isto, mas também no meio tem as pessoas que são mais espertas ou pensam que são mais espertas, né? Em todo, repito, em todos os meios religiosos acontece isto. Voltando ao tema do livro, este jovem pastor tem alguém, né? Tem um mestre que preza bastante aquilo que é correto, aquilo que é certo, e também este jovem encontra um caminho onde poderia aprender a enganar o povo. Por aí vai, né? Quem quer ler depois pode ler, né? Podemos até dialogar depois. Mas a minha preocupação pessoal em relação em relação ao tema da relação humana com dinheiro, Deus. E Jesus diz assim: não podeis servir a dois senhores. Isso é muito claro em Jesus, né? Isto não estou dizendo de um modo ingênuo que a gente não precise dos meios para viver, não. Também o grupo de Jesus tinha alguém que era encarregado da economia, quer dizer que é uma coisa importante, né? Mas eu questiono muito simplesmente as religiões, os grupos que se organizam numa quadra, alugam uma casinha e começam a gritar e a falar em nome de Deus. Isto aqui chama a atenção. E muitas pessoas mais simples, caem e têm que pagar um dízimo, que é dízimo obrigatoriamente, e sabemos que, pelo menos no meio onde eu frequento, na Igreja Católica, dízimo não significa dar 10% do que você ganha, mas dar aquilo que você pode contribuir com a tua comunidade. Para quê? Para pagar a luz, para pagar as pessoas que ajudam a cuidar da casa de todos, né? Para pagar os impostos, muitas vezes, e principalmente para ajudar aqueles que vêm até a porta da igreja. Isto tem que ser uma coisa consciente. Eu, se sou alguém da comunidade, tenho que ter consciência disto, que não estou fazendo comércio com Deus. Não é porque eu ofereço a minha pequena colaboração é que Deus vai ser bom comigo. Esta relação da teologia da prosperidade, que é uma teologia terrível, né? Porque vê Deus como o dono do banco, né? Como o gerente do banco, capaz de liberar seus bens, né? Porque eu faço a minha parte. Não, isto fere, como já dizia antes, né? A compreensão de um Deus que é papai, que tem um coração de mãe, que ama todos e que cuida de todos. Padre Oscar, estamos chegando ao final da nossa aula. Agradeço pela gentileza, pela generosidade, pela sabedoria, pela reflexão, pelas palavras de fé que o senhor traz para a gente. E queria lhe pedir que deixasse uma mensagem de esperança para esse momento de recolhimento, de isolamento, mas também de um encontro consigo mesmo e de um reencontro, talvez, muitas das pessoas, com a espiritualidade. Muita gente está com a espiritualidade perdida e precisa reencontrá-la, porque, como o senhor falou, a gente não pode ter esse falso dilema de que a vida é menos importante do que a economia, porque sem vida não tem economia, e sem espiritualidade, pelo menos na minha opinião, também é uma vida vazia. Né? Eu não estou nem falando da religiosidade,
eu estou falando da espiritualidade, e eu queria que o senhor deixasse uma palavra de esperança, já agradecendo e pedindo desculpas por todas as falhas, por ter tomado seu tempo, agradecer muito a sua gentileza, e em nome de todos que estão nos acompanhando também, pedir desculpas pelas falhas, vamos tentar melhorar nas próximas. Muito obrigado, Pai. Muito bem, é um prazer estar aqui e partilhar um pouquinho, né, com as pessoas. E eu proporia que as pessoas, mesmo dentro de casa, aproveitassem esta semana que está começando, que nós chamamos de Semana Santa, né? Eu proporia que vocês aproveitassem o que acontece no domingo, próximo domingo, celebramos a entrada de Jesus a Jerusalém. Por exemplo, mas que espiritualidade eu poderia tirar deste primeiro momento? Jesus que entra em Jerusalém, ele prepara a sua entrada, pede para alguém, vamos trazer um burrinho, um burro, né? Um burrinho. Praticamente é uma caricatura, né? Eu sempre me causa um pouco de graça, né, quando penso nisso. Vamos trazer um burrinho. Ele entra em cima montado num burrinho, e as pessoas começam a cantar com seus ramos, né? Recebem Jesus cantando, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana Rei, né? Como saudação. Mas a minha questão é, que espiritualidade eu posso tirar desta cena, desta celebração do Domingo de Ramos? Eu posso tirar para mim a necessidade da alegria, a necessidade de cantar, a necessidade de aplaudir. Todo ser humano necessita disso, precisamos disso. A espiritualidade do Hosana, né? Do louvor. Mas eu tenho que avançar, porque depois vai chegar, depois de Domingo de Ramos, vem Segunda-feira Santa, né? Depois tem Terça-feira Santa, Quarta-feira Santa, e chegamos ao tríduo da celebração religiosa cristã católica, que é Quinta-feira Santa. E aqui eu convido as pessoas a pensarem muito bem no significado da Quinta-feira Santa. O que é que celebramos na Quinta-feira Santa? A herança que Jesus nos deixou. Qual que é a herança que Jesus nos deixou? A Eucaristia. Só que a Eucaristia, compreendida de que modo? Jesus lava os pés dos seus discípulos. Jesus que tira o seu manto que simboliza a sua realeza como filho de Deus, né? Deixa de lado e coloca uma toalha na cintura, como se fosse mesmo costume dos antigos senhores, né? Que tinham um escravo, e o escravo se colocava de joelho com uma toalha para lavar os pés do seu senhor, né? Jesus assume esse papel, deixando de lado o seu manto, e começa a lavar os pés do seu discípulo. E depois desse rito, que tem alguma riqueza que não posso desenvolver agora, mas finaliza este ritual da Quinta-feira Santa dizendo: façam aquilo que eu fiz. Quer dizer, se você quer ser um bom pastor, você vai ter que colocar uma toalha para servir. Se você quiser ser um bom professor, você vai ter que colocar também a toalha na sua cintura para servir. Se você quiser ser um bom pai, uma boa mãe, coloquemos aí o título que tivermos, né? Mas sem uma toalha na cintura, não existe comunhão, não existe Eucaristia. E Jesus pergunta: vocês entenderam o que acabei de fazer? E as pessoas ficam meio sem entender, vão entender depois, né? Mas, importante, e vos deixo um mandamento, diz o Senhor: amai-vos uns aos outros. Se completa a herança da Quinta-feira Santa. Na sexta, o que acontece na sexta-feira? Jesus Cristo é condenado e assassinado numa cruz. Muitas pessoas se assustam com esta palavra, né? Assassinado, mas ele foi assassinado. Foi executado numa cruz. Ele não morreu de alguma doença num hospital. Ele foi assassinado. Mas por que foi assassinado? Por apresentar o projeto do seu Pai para nós. E coloca em primeiro lugar a vida, coloca em primeiro lugar a justiça, a verdade, o amor, e depois vem também o templo, vem também o Estado, vem também as outras coisas, mas primeiro coloca a pessoa, e especialmente os pequenos, os menores. Por isso ele é morto, é condenado, porque tem aqueles que não gostam dessa proposta, né?
Mas a grande novidade que a gente vai celebrar na celebração do sábado, noite e do domingo, que é este grito de alegria. Ele está vivo, ele ressuscitou. Então, é isto que vou desejar para todos, na vida de cada um de nós, na nossa família, na nossa vida pessoal, embora estejamos vivendo este momento difícil, possamos realmente experimentar. Ele está vivo. Precisamos ter coragem, ter força para suportar tudo isto, para passar por isto, e quando tudo isto passar, sejamos pessoas melhores. Valorizemos aquilo que hoje nos falta. Um grande abraço a todos. É emocionante demais ouvir as suas palavras. Vem na forma de uma prece, toca muito fundo no coração de todos que estão sentindo muito profundamente o momento que a gente está vivendo. Mais uma vez, muito obrigado, Padre Oscar. Deus abençoe a sua vida. Obrigado a todos que assistiram a nossa transmissão. Fiquem com Deus. Eu volto hoje às 18 horas com a Simone Sigliano Brown. Ela está em New Orleans, onde já morreram mais de 9 mil, onde já tem mais de 9 mil casos confirmados de coronavírus. Nós vamos falar um pouquinho sobre como é que está o isolamento social, o enfrentamento desse problema no coração do capitalismo, no coração da economia do mundo, nos Estados Unidos da América. É uma conexão que a gente vai abrir às 18 horas e você está convidado para estar aqui na página e no perfil do Facebook para assistir. Mais uma vez, Padre Oscar, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.